Oi, gente, tudo bem? Eu sou Letícia Cardoso, repórter do Extra, e vim aqui desmistificar o imposto de renda. Se você é um jovem que vai fazer isso pela primeira vez, ou se você costuma pagar para alguém fazer isso para você, fica ligado nas dicas. Primeiramente, por que é importante fazer o imposto de renda? Primeiro, se você não fizer, vai ter que pagar a multa, né? Agora, o imposto de renda nada mais é do que um tributo em cima do que você enriqueceu no ano passado. A gente paga imposto em várias coisas. Ele tá lá escondidinho, a gente nem percebe. Pra você ter uma noção, a gente paga cerca de 5 meses de salário só de imposto. Então, se você pagou mais do que deveria, a Receita vai te restituir esse valor. Agora, se você pagou a menos, você vai ter que pagar essa diferença. Então, vamos lá? Primeiro passo. Lá no site da Receita Federal, na página inicial, você vai entrar e vai ver logo um banner. É só clicar e aí você vai poder fazer o download do programa. Feito isso, você vai abrir o programa, vai na parte de identificação do contribuinte. Aqui você preenche todos os seus dados. Nome, data de nascimento, título eleitoral, se você é solteiro ou casado e a sua ocupação. A ocupação aqui, olha, eu sou jornalista, trabalho aqui no Extra, vou colocar que eu trabalho numa empresa privada e vou procurar aqui o código da minha profissão, jornalista e repórter. Feito isso, vou para a segunda aba de dependentes. Vocês estão vendo que é bem intuitivo, né? Dependentes são pessoas, são seus filhos de até 21 anos ou 24 se eles ainda estiverem estudando, ou ainda filhos incapazes. Você também pode colocar aqui irmãos, netos, bisnetos, desde que você tenha a guarda judicial deles. É importante colocar também o CPF dessas crianças a partir dos 8 anos. Essa foi uma mudança importante do ano passado para cá. Ano passado era a partir dos 12 anos, esse ano a partir dos 8, então fica ligado. Se a mãe e o pai declararem a mesma criança, vai dar ruim, vai cair na malha fina. Na aba alimentando, você coloca para quem você paga pensão. Vou clicar em novo e aqui nesse caso pode ser uma ex-esposa, ex-marido, filho. É importante colocar se a pessoa mora no Brasil ou no exterior. Vou colocar aqui os dados, vou colocar um exemplo fictício. Vou colocar um CPF. Data de nascimento e vou dar OK. Vamos supor que você é uma avó e seu filho não paga a pensão do próprio filho. E aí você vai, se solidariza e paga essa pensão. Se não teve nenhuma ordem judicial te obrigando a fazer isso, a cumprir essa obrigação, você não pode colocar o seu neto nessa aba alimentando. Vamos para a próxima? Rendimento de tributos recebidos de pessoa jurídica. Aqui você vai colocar todo o rendimento que você teve no ano passado, ou seja, todo o dinheiro que você recebeu, de todas as empresas que você trabalhou. Não importa se você ficou 10 meses ou 1 mês, você tem que colocar todas as empresas que você trabalhou. É super importante, porque se ela declarar lá, ó, e você não, você cai na malha fina. Clico em novo, coloco o CNPJ da fonte pagadora, ou seja, da empresa para a qual você trabalhou. Vou colocar aqui um número só de exemplo pra gente. Nome da fonte pagadora. Rendimentos recebidos. Esse rendimento você vai receber um documento lá da sua empresa e vai saber preencher aqui direitinho. Vou colocar valores aleatórios. Esse primeiro campo é quanto que você recebeu no total ao longo do ano. Vou colocar esse valor. Contribuição previdenciária foi 5.803. Imposto retido na fonte, 3.862. 13º salário, aliás, isso aqui, 13º salário. Imposto retido na fonte foi 2.992. E imposto de renda, R$300,59. Gente, é super importante você saber que se você errar um
numerozinho, se você trocar, igual eu troquei aqui, o imposto pelo 13º, ou então se você digitar, ao invés de digitar 59, digitar 58 porque tá do lado, vai cair na malha fina. Apesar do erro ser mínimo, de não ser intencional, você tem que prestar muito atenção aos detalhes. Deu ok? Apareceu aqui. Se eu tivesse outra fonte pagadora, era só clicar em novo e fazer todo o preenchimento de novo. Rendimento de tributos recebidos de pessoas físicas ou do exterior. Nessa primeira aba, é um rendimento, por exemplo, se eu sou uma médica pediatra, e aí quem vai me pagar a consulta é uma pessoa física, então eu preencho o valor aqui. Foi no mês de janeiro, eu clico em novo. Quem me pagou foi o pai ou a mãe, eu coloco o CPF da pessoa aqui. Beneficiário do serviço foi a criança, então eu coloco o CPF da criança aqui no beneficiário e o valor. Em outras informações, a gente tem alguns campos, por exemplo, aluguel. Se você tem um imóvel e você recebe o aluguel por esse imóvel, você vai preencher aqui. Outros, se eu recebo a pensão, eu vou preencher aqui. Ou, por exemplo, exterior. Eu posso morar no Brasil, mas eu fiz um trabalho e recebi em moeda exterior, eu tenho que colocar aqui. É importante fazer a conversão da moeda para dólar e depois para real. Eu não posso fazer a conversão direto da moeda para real. Rendimentos isentos e não tributáveis. Vou aqui em novo, escolho o tipo de rendimento. O governo te dá o direito de não pagar tributo em cima de alguns tipos de rendimento. Por exemplo, uma bolsa de estudos ou da caderneta de poupança. Aí você vai colocar, olha, 12. Rendimento da caderneta de poupança, por exemplo. Título do beneficiário titular, porque a poupança é minha. CNPJ da fonte pagadora, eu coloco CNPJ do banco. E o valor, super importante, não é o valor total, não é o saldo que você tem na sua conta, e sim o rendimento que teve nesse período. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Vou aqui em novo. E aí eu tenho algumas opções. Rendimento sobre aplicações financeiras, participação em lucros ou resultados. Isso é importante, gente, se você tem um CDB. É aqui que você vai declarar. Só que, se o seu CDB você só pode sacar em 2020, esse dinheiro não está disponível para você. Então, esse dinheiro não te pertence. Você não tem que declarar ainda, só quando você for sacar. Na outra parte, rendimentos tributáveis de pessoa jurídica pelo titular com exigibilidade suspensa. Difícil, né? Mas vou explicar. Vou fazer um exemplo aqui para você. Se você está na justiça, a sua empresa te pagou 80 mil, mas você acha que deveria ter recebido 20 mil a mais. Você entrou na justiça para requerer esse dinheiro. Mas esse dinheiro ainda não é seu, ele não está lá na sua conta. Você precisa colocar aqui nessa aba, porque quando o dinheiro aparecer na sua conta do nada, a Receita vai saber de onde ele veio. Rendimentos recebidos acumuladamente. Aqui é o seguinte, se você estava com salários atrasados, entrou na justiça, recebeu tudo de uma vez só, ou então se o seu inquilino pagou todos os aluguéis atrasados de uma vez só, você coloca nessa aba. Por quê? Antigamente, quando você recebia uma grande quantia de dinheiro, você pagava um imposto muito maior, o imposto sobre o dinheiro todo. Agora não, você coloca a quantidade de meses a qual esse dinheiro é relativo e aí você vai pagar um imposto proporcional. Por exemplo, se eu recebi 20 mil reais, antigamente eu pagaria 3 mil reais de imposto. Hoje, se esse dinheiro for referente a 10 meses, eu teria recebido 2 mil reais por mês. Então, eu nem vou precisar pagar imposto sobre esse dinheiro. Imposto pago ou retido. Se sou uma pessoa apressadinha, quis pagar meu imposto antecipadamente, eu vou colocar aqui, na aba do DARF. Número 2. Imposto devido com rendimentos no exterior. Se eu precisei pagar algum imposto no exterior, eu tenho que colocar tudo que eu paguei aqui nessa aba. Já na linha de baixo, eu tenho que colocar o total de imposto que eu paguei, exceto o imposto que eu paguei no exterior. Por quê? O governo só vai te devolver o dinheiro que você deixou no Brasil. Não vai te devolver o dinheiro que você deixou em outro país. Aqui a gente tem outros exemplos e o Carnê Leão, que é aquele
carnê pago por profissionais como taxistas, que recebem de pessoas físicas, mas que não têm obrigação de anotar CPF, pagamentos efetuados. Nessa aba de pagamentos efetuados, você vai colocar todas as suas despesas. Aí, ó, se você deixou de pegar aquele recibo do médico, do dentista, da escola, você vai se arrepender nesse momento, porque é nesse momento que você vai contar para o governo todas as suas despesas e que ele vai fazer aquele cálculo para saber se você deveria ter pago a mais ou a menos. Então, eu vou colocar aqui todas as despesas. Vamos supor que eu fui num médico no Brasil, coloco o CPF do profissional, o valor pago, e aí essa parte aqui de parcela não dedutível, se você tem um plano de saúde, eu fui num médico que custou R$250, e o meu plano de saúde me reembolsou 90, eu tenho que colocar R$90 aqui. Na parte de doações efetuadas, são doações que você fez para instituições que distribuem o dinheiro para ONGs idôneas. A gente já teve casos de fraudes nessas instituições, então se você faz uma doação diretamente para um orfanato, por exemplo, você não pode colocar ela aqui no imposto de renda. Na parte de bens e direitos, você vai colocar tudo o que você tem. Se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, é hora de colocar aqui. Vou colocar uma casa. Coloco o IPTU, coloco data da aquisição, mas a minha casa tá parcelada. Eu fiz um parcelamento dela. Em 2016, eu tinha pago R$100 mil. Esse ano eu paguei mais 20 mil só de prestação. Então, eu vou colocar aqui o valor, vou somar 100 mil mais 20 mil. 120 mil. Vou lá procurar o carro. Veículo. Automóvel. Se eu comprei o meu carro há 5 anos, no ano que eu comprei ele era R$30 mil. Eu ainda tenho esse carro. Eu sei que o valor dele não é mais esse. O carro já desvalorizou um monte. Só que eu não posso baixar o valor do bem. Eu vou colocar R$30 mil como se ele ainda estivesse valendo isso hoje. Eu só vou baixar o valor do bem quando eu vendê-lo. E aí, lembra que eu tinha falado que naquela parte de rendimento você não colocava o valor total da sua poupança? Que você colocava só o rendimento? Aqui que você vai colocar quanto que você tem na sua poupança. Caderneta de poupança. Vamos supor, aí eu coloco agência, conta, situação em 2016. Eu tinha R$2 mil em 2016, em 2017 eu tenho R$5 mil. Clico em OK, pronto. Dívidas e ônus. Sabe aquela dívida do cartão de crédito, do empréstimo, do financiamento? É aqui que você vai colocar para mostrar para o governo quanto que você está devendo. Atenção, financiamento de imóvel não entra aqui. Por quê? Porque o imóvel não é seu até você quitar. Agora, o financiamento de carro você pode colocar aqui. Clico em novo, coloco aqui, olha, outras dívidas, estabelecimento bancário, ó, empréstimo do carro. Coloco a situação em 2016. Se eu não tinha esse empréstimo em 2016, coloco 0. Se eu adquiri em 2017, vamos supor que o empréstimo foi de R$20 mil. E aí eu paguei ao longo de 2017 só 4 mil. Coloco aqui. Então, ele vai saber o quanto eu ainda estou devendo. A parte de espólio é só caso você esteja fazendo o imposto de renda de alguém que já faleceu. Esse CPF aqui é o seu, da pessoa que está fazendo o imposto de renda de quem já faleceu. Doações a partidos políticos e a candidatos. Se você foi lá, acreditou no Zé das Covas, na promessa dele, bancou a campanha, deu um dinheirinho, é hora de colocar esse valor no seu imposto de renda. Importante lembrar que candidatos também têm CNPJ, não só os partidos políticos. Então, anota o CNPJ do seu candidato para colocar aqui. Importação, você vai importar vários aplicativos que você já fez. Por exemplo, se eu já fiz meu Carnê-Leão, vou colocar aqui. Vou colocar o informe dos meus rendimentos. Também eu posso anexar aqui. Por último,
eu posso verificar as pendências. O que tá de vermelhinho aqui, ó, eu tenho que voltar para revisar porque não ficou muito legal. Como esse é um teste, tô fazendo só para explicar para vocês, tem um monte de coisa vermelha, tá vendo? Aí você me pergunta, o que eu devo fazer? O imposto de renda simplificado ou completo? Gente, preenche tudo que tem para preencher e no final você vê o que é mais vantajoso para você. O que você vai receber mais ou pagar menos. Aqui no canto esquerdo e inferior eu tenho essas informações. Deduções legais é a declaração completa. Eu receberia, se eu fosse fazer, R$ 95. Se eu fizesse simplificado, eu receberia 918. Muito melhor fazer a simplificada, né? Qual que é a diferença para vocês entenderem? Na completa, ele considera os seus gastos, como médico, educação e etc. Na simplificada, não. Ele considera 20% da sua renda. Se os seus gastos foram inferiores a 20%, é melhor fazer a simplificada. Agora, se eles foram maiores, faz a completa que você vai receber ou pagar menos. Você pode entregar a sua declaração até 30 de abril e ela é obrigatória para quem recebeu a partir de R$ 28.559,70. Aprendeu tudo? Então compartilha esse vídeo, compartilha a matéria para tirar a dúvida dos seus amigos também. Beijo!